Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que estejam super bem. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre por que você adia tantas coisas que têm que ser feitas, mesmo sabendo que você vai se arrepender. Então, uma conversa profunda sobre procrastinação. Espero que você esteja bem, eu também tô. E antes de qualquer coisa, primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, e agora saiu o meu livro novo, tá? A Calma é um Caminho Sem Volta, que vai chegar nas livrarias, então, ou você pode garantir aqui embaixo pela Amazon mesmo, e também todos os meus cursos, todas as minhas palestras, está tudo aqui neste primeiro link. Fred, eu quero te ver! Estarei em São Paulo na semana que vem, estarei em Brasília logo logo, então não perde, vê se tua cidade tá lá e logo logo a gente se vê. Fechou? Vamos lá! A gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. E a primeira coisa que eu quero desmistificar, todos passamos por momentos de procrastinação, tá? Eu tenho um trabalho que precisa de uma automotivação muito grande, que é escrever livro, gravar os vídeos, ninguém me cobra. A automotivação vem de mim. Então, isso gera um nível de ansiedade grande se você não se organizar. Então, eu também procrastino. Você acha que eu sento aqui e escrevo livro todo dia, 300 páginas, tudo organizadinho no meu horário? Não. Às vezes eu também procrastino, às vezes eu demoro. Porém, você tendo consciência, você melhora esse processo e vai entendendo que não procrastinar melhora a tua relação saudável com a sua saúde mental. Então, isso que é o interessante. Mas, voltando ao ponto principal, a gente se enrola, a gente atrasa, a gente demora, a gente acha que vai conseguir fazer depois e no meio de tudo isso gera mais ansiedade, mais autocobrança e a gente se sente, às vezes, até incapaz de algumas coisas. E qual que é o ponto e como é que a gente faz esse ponto de virada? O primeiro ponto para a gente desmistificar é que procrastinação não é preguiça, tá? Preguiça é quando a gente não quer fazer nada. Procrastinação é querer fazer, mas não conseguir começar. Ficar se enrolando para começar, sabe que tem que fazer, mas depois eu vejo. Começar a criar barreiras para distanciar do que precisa ser resolvido. Digamos que a procrastinação seja uma ansiedade disfarçada de uma produtividade falsa, sabe? Ai meu Deus, preciso fazer. Isso é um ponto importante, tá? Para ter bem claro na sua cabeça. Procrastinação é mais sobre ansiedade, sobre emoção do que sobre preguiça, tá? Então esse é um primeiro ponto que você tem que desmistificar. E aí a gente procrastina por vários pontos. Primeiro, por medo do resultado. Às vezes a gente acha que não vai conseguir fazer, então depois eu vejo que eu não sou capaz, que não vai ser bom o suficiente. E aí o ponto se torna o seguinte: se eu não começo, eu não vou falhar. Então eu não vou nem começar. E essa é uma das possibilidades iniciais de a gente ter medo de fazer aquilo e realmente não ser, não suprir a expectativa do quanto a gente se cobrou que aquilo tem que ser bom e bem executado e assim por diante. Até porque é mais confortável viver na possibilidade do que na realidade imperfeita, né? Se eu começasse, eu conseguiria fazer, seria bem mais fácil. Ou não, eu não sei se vai ser bem assim. Eu crio um cenário na minha cabeça que muitas vezes então a possibilidade de realizar é muito mais confortável do que ir lá e descobrir que é mais difícil, que é mais complexo, que a realidade, como eu falei, é mais imperfeita. Outro ponto que também é muito claro é quando a tarefa é grande demais, né? A gente não sabe por onde começar e sabe, tipo, meu Deus, organizar a mente para poder começar o que precisa ser feito é muito cansativo. Eu passo isso às vezes no começo de um livro, né? Porque as pessoas têm uma idealização que você senta e, nossa, o livro saiu. Não, você tem que planejar. O que você vai escrever? Fala sobre o quê? Qual é a teoria? Né? Qual é o tamanho do projeto? Você tem que meio que parir um pouco aquela ideia antes de começar a executar ela. E aí, como você não sabe por onde começar, às vezes você não começa, né? Você faz coisas menores, cria urgências que não existem. Então, eu vou ter que arrumar minha casa, depois eu vejo isso. Não, mais pra frente eu vejo. E a gente vai postergando e às vezes até acreditando numa ilusão de, não, quando eu pego na última semana eu resolvo tudo de uma vez. A questão é, isso é importante, né? Tem gente que é mais assim, consegue pegar tudo nos últimos dias, acelerar, virar a noite, resolver tudo o que precisa. Mas às vezes isso é muito cansativo, porque o tempo antes, as semanas e os meses antes de resolver vai te consumindo energeticamente. E esse é o ponto alto e negativo da procrastinação. E ali vem outra ilusão também, que é a ilusão de esperar o momento perfeito para começar. Não existe um momento perfeito. Isso tem que ser muito claro para você. A gente começa para depois a motivação vir, depois o momento ideal acontecer. É um processo de construção mesmo. Porque senão a gente acredita que existe uma inspiração, um momento de uma energia superior, né? Superior, digo assim, de si mesmo, aquela energia de agora eu vou começar.
né? Quando eu tiver uma ideia, eu escrevo o livro. Escuta o que eu tô te falando. Se eu, Fred, depender de motivação para gravar esse vídeo, para escrever o meu livro, eu não vou fazer isso nunca, tá? Se eu esperar uma inspiração... Cara, você pode ter inspiração para a ideia do livro, mas para 200, 300 páginas, não existe. Desculpa estragar a ilusão de vocês, mas para escrever 10 livros como eu escrevi, com, sei lá, 200, 300 páginas, é mais consistência, coragem, proatividade, organização do que um momento de inspiração genial. Além do que nós, seres humanos, preferimos uma gratificação imediata do que uma recompensa futura, né? Então vou fazer agora, né? Melhor ver um filme agora do que, cara, isso vai demorar até dar resultado. A gente gosta de um resultado mais imediato, né? É só observar o mundo e como as pessoas buscam coisas imediatas demais. Mas isso não é sustentável a longo prazo nem maduro. Às vezes a gente tem que fazer coisa que a gente não quer mesmo e a vida é um pouco assim. Porque senão a gente só vai querer fazer as coisas gostosas do presente e não vai se conectar com as coisas necessárias do futuro. Entende? Mas qual que é o grande ponto dessa procrastinação? Por que isso é tão ruim? Porque cria uma ansiedade muito grande. A gente fica ruminando isso dentro de nós. É como se a gente separasse um pedaço da nossa memória, do nosso HD, vamos dizer, interno, e falando, ó, isso aqui, esse espaço da minha mente é só para ficar me cobrando, gerando ansiedade e lembrando que eu não fiz as coisas que eu tenho que fazer, e isso vai me deixar cada vez mais cansado, estressado, e eu tenho que ficar na minha mente. Eu tenho que fazer, mas depois eu faço. Isso é muito cansativo. Às vezes resolver as coisas vale mais a pena, por mais chatinho que sejam algumas coisas, do que ficar ali. Porque essa tarefa não vai sumir, né? Ela tem que ser resolvida. E às vezes a gente precisa ser mais categórico, mas às vezes a gente precisa calar a boca e fazer o que tem que ser feito. Para poder tirar o peso de uma ansiedade que a gente carrega dentro de nós. Então, se eu resolvo o que tem que ser resolvido, eu relaxo. Eu me sinto mais proativo, isso me gera também mais autoestima, porque eu fiz o que tinha que fazer. Você não fica com mais autoestima quando você vai pra academia, quando você tem que ir, mesmo não querendo? Putz, eu fiz o que tinha que fazer. Resolvi, tirei o peso das minhas costas. Quando você começa a ver prazer nessa sensação de resolver as coisas para não gerar ansiedade e autocobrança, aí você entende o jogo. As coisas ficam mais fáceis dessa forma. Até porque essa procrastinação não vai te dar descanso e relaxamento, vai te dar culpa, vai te dar ansiedade, como eu falei. E aí você também vai adiando aonde você quer chegar. Porque, querendo ou não, muito dessas coisas são escolhas nossas. Mesmo que não diretamente, mas indiretamente, né? Sobre o livro, eu quero escrever esse livro, é o meu trabalho, é o que eu acredito. Se eu estou fazendo uma faculdade, eu escolhi fazer essa faculdade, né? Por mais que tenham coisas pontuais que a gente não queira, o macro, às vezes, é o que a gente gostaria de fazer, né? Uma faculdade, um estudo, um trabalho, ganhar um dinheiro, viajar, organizar as coisas, cuidar da saúde, são escolhas, querendo ou não, nossas internamente, por mais que pontualmente possam não ser, no ecossistema geral, às vezes são. Então, não te afasta das coisas que precisam ser feitas, porque isso vai te gerar mais cansaço e estresse. Resolve o que tem que fazer mais rápido possível para poder relaxar mais. Então, pessoas que resolvem mais as coisas são mais relaxadas do que pessoas que não resolvem. Por quê? Porque isso gera uma sensação de fiz o que tinha que fazer. Mesmo que é chato, levanta, não pensa demais, não espera a ideia perfeita, sabe? Vai lá e executa do jeito que dá, do melhor que você pode fazer. Não espera a ideia perfeita, não espera uma inspiração, não espera um momento. Vai e tenta fazer, mesmo sendo bem honesto. Eu não gosto muito de incentivar isso, mas às vezes é necessário, mesmo que saia meia boca. Às vezes faz, executa, vai indo. Movimento. O movimento relaxa mais do que ficar parado pensando. Lembra do que eu tô te dizendo? E a gente está buscando relaxar a mente, ter mais paz interior e alcançar o objetivo que a gente quer. E isso é muito do que eu falo aqui para vocês. Como é que a gente pode alcançar o que a gente quer, mas mantendo consistência e paz interior? Esse é o objetivo. Chegar inteiro no final dessa jornada e não tão estressado, tão cansado, cheio de autocobrança e nem conseguindo fazer o que precisa fazer e não alcançando nossos objetivos. Até porque a gente não escolhe, né? Escovar os dentes, tomar banho. A gente faz porque tem que fazer, é um hábito. Então, a procrastinação não é falta de caráter, é uma questão de hábito, de organização, de lidar com essas emoções, de poder ter um pouco mais de
proatividade, além de ficar negociando, né? A gente negocia demais. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Quando eu fico alimentando demais isso, eu falo, Fred, cala a boca e vai. E eu falo um cala a boca pra mim mesmo pra dar, às vezes, aquela acordada que a gente precisa muitas vezes. Então, o aprendizado pra você tirar disso aqui hoje é: procrastinação não é preguiça. É quando a gente quer fazer alguma coisa, mas fica se enrolando. Então, procrastinação é mais sobre emoção, ansiedade, perfeccionismo, medo, do que só ser alguém preguiçoso. Isso é importante você entender para saber onde você precisa melhorar. Sabendo onde você precisa melhorar, você vai curar essa procrastinação para poder ficar mais relaxado. A ação gera menos ansiedade do que a procrastinação. E esse é o ponto que você tem que entender. Executa um pouco mais, não faz tão perfeito, tenha paciência, não pensa demais e vai tentando do jeito que dá. Que ali, no meio do processo, vai se construindo ideias mais legais, interessantes e criativas. Fechou? Se você viu esse vídeo até o final, eu quero que você deixe um coração preto nos comentários, porque eu tô de blusa preta. E eu sempre peço um emoji no final pra gente poder ter essa interação e saber se você viu até o final desse vídeo. Isso gera uma interação e eu também sei que você ficou ouvindo até o final, e aí eu fico muito feliz com isso. Fechou? Primeiro link na descrição, acesso a todos os meus cursos, livros, tudo que você precisa. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí. Espero que você esteja bem e vamos juntos, não procrastinando.